Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos amigos. Boa madrugada, especialmente para você, meu querido, minha querida, que está se dedicando aos estudos. Na hora que poderia ser do sono, você está retirando horas de sono para se dedicar ao estudo, especialmente dessa matéria, que é a matéria mais legal de todas do direito, o processo penal, e que nós estaremos aqui hoje unidos mais uma vez em mais uma aula. Então vamos lá, não perdendo tempo para isso, não perdendo muito tempo aqui, eu sou o Luiz Felipe Sene, sou professor de processo penal do curso OAB gratuito oferecido pelo portal Estudando Direito. Vamos então à aula. Hoje nós iremos falar sobre ação penal. Esse é o tema da aula de hoje. Estou aqui abrindo os slides. Um momentinho. Pronto, vamos lá. Então vamos lá, você já sabe os nossos meios de comunicação, Instagram, @cursoped, o Instagram oficial também do projeto OAB gratuito, é @ob.cursogratuito, e o meu Instagram, @lfelipecn, e também você tem aqui a possibilidade do e-mail, que você vai ter contato diretamente comigo, para onde você pode mandar suas dúvidas, para onde você pode conversar comigo, que também é luiz.fmax@gmail.com, beleza? Então vamos lá, sem perder mais tempo. Ação penal, fundamentos da existência, de sua existência e a natureza jurídica. Primeiro, é importante que nós entendamos o conceito genérico da ação penal processual, o que vem a ser. Concebemos então a ação como um poder político constitucional de acudir aos tribunais para formular uma pretensão acusatória. A pretensão acusatória é um direito potestativo constitucionalmente assegurado de invocar e postular a satisfação da pretensão acusatória. É importante, então, que se frise que a ação é um poder político constitucional de acudir aos tribunais para que se formule o quê? A pretensão acusatória. Então, é importante que nós entendamos o que é pretensão acusatória, qual é o sentido que se dá aqui no direito penal, aqui no direito processual penal. Pretensão acusatória é o direito potestativo por meio do qual se narra um fato com a aparência de delito. É o fumus commissi delicti, e se solicita atuação do órgão jurisdicional contra uma pessoa ou pretenso agente. A natureza jurídica da ação penal é de ser um direito público, autônomo e abstrato. É autônomo e abstrato, pois independe da relação jurídica do direito material. Ou seja, traduzindo então, é um direito público, autônomo e abstrato. Isso é muito importante. Não depende da relação jurídica de direito material. Afinal de contas, no direito penal, no processo penal, nós não estamos tratando de uma relação jurídica como pode ocorrer no direito civil, no direito privado. Nós estamos tratando da possibilidade aqui de um delito ou não. E é isso que se buscará investigar, é isso que se buscará investigar, averiguar e, ao final, ter ou não uma condenação ou ter ainda uma absolvição. Então, não se trata de se instrumentalizar uma relação jurídica, se trata, sim, de se exercer a pretensão acusatória, como nós falamos lá no início, no conceito genérico da ação penal processual. Sigamos. Rapidamente, importante que vocês tenham em mente para que entendam o desenrolar aqui da matéria. As condições da ação penal, elas são encontradas a partir de uma análise que se faz das causas de rejeição da acusação que são previstas lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Então, condições de ação penal. Primeira, a prática de um fato aparentemente criminoso, ou seja, que seja uma conduta típica e que não exista ali uma causa evidente da exclusão de ilicitude. Então, quando eu digo que estou falando de um fato aparentemente criminoso, eu não estou dizendo com toda certeza que aquele fato é realmente criminoso. Isso estará a certeza ou não no curso da ação penal, da investigação, sobretudo ali do inquérito e depois na produção de provas que vamos ter no processo. O que se quer saber é se aquela conduta praticada em concreto se trata de uma conduta típica, ou seja, prevista em lei. O
que haja previsão de uma norma incriminadora daquela conduta que se viu acontecer na realidade. E que também não exista uma evidente exclusão de ilicitude. Então, lá no artigo 23 do Código Penal, as exclusões de ilicitude, a questão da legítima defesa, a questão do estado de necessidade, né, que não se tenha nenhum tipo dessas hipóteses, que ela não seja ao menos evidente. Ainda que depois a investigação possa demonstrar que ela existia, mas ela não pode ser evidente, porque se ela for evidente, se houver uma evidente causa de exclusão de ilicitude, então não há como se existir prosseguimento daquela ação penal e por isso resulta na rejeição da acusação que, como eu disse no início, está prevista lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Uma outra condição importante é a punibilidade concreta, ou seja, que não tenha ocorrido a extinção da punibilidade, né? Porque isso ensejaria uma causa de absolvição sumária prevista lá no artigo 397, inciso 4 do Código de Processo Penal. Quando estou falando de punibilidade concreta, eu estou chamando a atenção, estou aqui só abrindo o Código Penal para a gente conversar melhor, para aquelas hipóteses previstas lá no artigo 107 do Código Penal. Não pode ter existido em concreto nenhuma delas, porque o artigo 107 do Código Penal prevê nada mais, nada menos do que as causas de extinção da punibilidade. Então, aqui, encontrei aqui para a gente falar rapidinho. A morte do agente extingue a punibilidade. A anistia, graça, o indulto, a prescrição, a decadência, a peripção, enfim, existem várias causas de extinção da punibilidade lá no artigo 107 do nosso Código Penal, e que se verificando a existência de qualquer uma delas, nós então não podemos falar que existe a punibilidade concreta enquanto condição da ação, tá bem? A próxima condição da ação que nós vamos analisar aqui se trata da legitimidade de parte. Então, a ação penal de iniciativa pública, o proativo deverá ser ocupado pelo Ministério Público. Essa previsão está no artigo 129, inciso 1 da Constituição, enquanto que nas ações de iniciativa privada caberá à vítima ou seu representante legal, conforme está previsto no artigo 30 e 31. Então, quem tem legitimidade de parte para poder intentar uma ação penal? Se tratar de uma ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada, essa iniciativa vai ser do Ministério Público, que vai ter essa prerrogativa constitucional. Mas se tratar de um crime de ação penal privada, então caberá à vítima ou ao seu representante legal. Sendo que, importante frisar, no caso, nós vamos falar mais à frente com mais detalhe, mas frisando desde já, nos casos em que se tratar de uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, pela inércia do Ministério Público, por exemplo, ainda que a legitimidade ela continua sendo do Ministério Público, né? A vítima, desculpa, a parte está errado esse conceito, a vítima ela só vai ter aquela possibilidade de tentar a ação porque o Ministério Público permaneceu inerte, porque o Ministério Público não fez o seu trabalho. Mas, a priori, a legitimidade ela é do Ministério Público e ela continua sendo do Ministério Público, ainda que a vítima apresente uma ação de natureza privada subsidiária da pública por conta da inércia do Ministério Público. Tanto é assim que poderia, nesse caso, o MP, no caso de haver uma queixa subsidiária, né, a ação subsidiária da vítima pela inércia do MP, depois, a posteriori, o Ministério Público deveria ser, inclusive, intimado, podendo e para alguns mundos da doutrina, devendo participar do curso daquela pretensão, daquela persecução penal, né? Porque a legitimidade é do Ministério Público nas ações penais públicas, sejam elas públicas condicionadas, incondicionadas, e mesmo que haja uma privada subsidiária da pública, por conta da inércia do Ministério Público, não se perde o caráter de sua legitimidade para persecução penal. Espero que tenha ficado claro isso, mas a gente vai falar com mais detalhes à frente das espécies de ação penal, tá bem? Seguindo.
Uma outra condição da ação é a justa causa, que é uma causa de rejeição conforme o artigo 395, inciso 3 do CPP. A justa causa identifica-se com a existência de uma causa jurídica e fática que legitime e justifique a acusação. Então, constitui-se o quê? A existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade. É isso que é a justa causa. E isso deve ser identificado onde? No curso do inquérito, né? O inquérito, a priori, começa com os indícios de materialidade, pode ter ali alguns indícios de autoria, ou pode surgir esses indícios de autoria ao longo do inquérito, e é disso, do resultado dos indícios de autoria e materialidade, é que nasce a denúncia, a ação penal. Então, mas só que para que aquela ação penal seja aceita e haja prosseguimento no processo, é necessário que tenha realmente, seja caracterizado naquela denúncia, os indícios razoáveis de autoria e materialidade. Assim, se caracterizado esses indícios razoáveis de autoria e materialidade, estar-se-á configurada a justa causa para a ação. Não existindo esses indícios, então nós estaremos diante de uma inépcia uma rejeição que deverá ser operada, então, pelo aquele magistrado que está recebendo a denúncia na forma do artigo 395, inciso 3 do Código de Processo Penal. Então, aqui, rapidamente, né? Acho que eu já expliquei isso, nós não precisamos ficar presos aqui. Mas, assim, sendo caso os elementos probatórios do inquérito sejam insuficientes para justificar a abertura do processo penal, deve, então, o juiz rejeitar a acusação, que é o que eu acabei de falar. Não confundir justa causa com fumus comissi delicti. A justa causa se trata dos elementos probatórios de autoria e materialidade, minimamente alguns indícios. É claro que você pode ter no curso da instrução do processo penal, no curso do processo propriamente dito, você vai ter instrução probatória e poderão ser apresentadas novas provas, tanto da acusação quanto da defesa, para formar o convencimento do juízo, uma possível absolvição ou condenação. E isso tudo formará ali a justa causa, né? Embora haja essa possibilidade de instrução de provas depois, a justa causa ela tem que ser verificada de início, logo do oferecimento da denúncia. Por isso, o conceito importante dos indícios de autoria e de materialidade. Enquanto que no fumus comissi delicti diz respeito à fumaça da prática do crime, no sentido de demonstrar que a conduta que foi perpetrada, em realidade, em casos concretos, se trata de uma conduta típica, ilícita e culpável. Então, as duas coisas elas não se confundem, se tratam de duas coisas diferentes. Enquanto a justa causa serve como elementos para que seja aceita aquela denúncia, no sentido de que há, um caso concreto, indícios de autoria e de materialidade, o fumus comissi delicti diz respeito ao fato, diz respeito em saber se aquele fato, se aquela conduta pode ser tida como típica, ilícita e culpável. Então, formando os três elementos do conceito tripartido de delito que vocês aprenderam, estão aprendendo novamente, aqui, lá na matéria do direito penal, e que é importante para a gente compreender essa diferença. Não é a mesma coisa, não se trata da mesma coisa. É importante que vocês fixem isso na mente de vocês. Espécie de ação penal, né? Chegando aqui na parte que talvez seja mais importante do nosso estudo. A ação penal de iniciativa pública enquanto gênero, né? Falando enquanto gênero, desde a iniciativa pública incondicionada à iniciativa pública condicionada. Então, aqui nós vamos falar enquanto gênero. Na sistemática brasileira, para saber de quem será a legitimidade ativa para a procuração penal, deve-se analisar qual é o delito. Porque, em regra, se o crime foi de ação penal de iniciativa pública incondicionada, então o tipo penal que previu aquele crime não fará menção à ação penal, não fará menção à espécie de ação penal. Enquanto que, se tratar de um crime de ação penal de iniciativa privada, haverá no próprio tipo, ou mesmo no final do capítulo daqueles tipos, como no crimes contra a honra, por exemplo, que está lá no final, nos últimos artigos das considerações gerais, haverá então a previsão de que aquele crime tal, crime X, crime Y, se dá mediante representação, no caso
de iniciativa pública condicionada à representação, ou se dá por meio de queixa, já que se trata de uma ação penal de iniciativa privada, um crime de ação penal de iniciativa privada. Então, é o próprio tipo penal incriminador que trará no próprio tipo a espécie de ação ou trará dentro daquele capítulo. Né? Em regra, é assim que funciona a sistemática do Código Penal quanto às ações penais, as espécies de ação penal. Contudo, há exceção a isso, e aqui estou chamando a atenção a vocês, que a exceção a regra, essa é a regra que eu quero dizer, de sistematização do Código, é o crime de furto praticado em prejuízo do cônjuge, divorciado, irmão, legítimo ou ilegítimo, tio ou sobrinho com quem o agente coabita, que vai estar a previsão dessas ações lá no artigo 182 do CP. E, nesse caso, a ação será de iniciativa pública, mas condicionada à representação do ofendido. Então, em regra, a sistemática do Código Penal traz no próprio tipo, ou no final do capítulo, onde se encontra aqueles crimes, a espécie de ação penal a qual ele está subordinado, ou isso é a regra, a imensa maioria dos crimes, mas existe essa exceção onde nós vamos encontrar a espécie de ação penal para esses crimes de furtos que são praticados em prejuízo do cônjuge, em prejuízo do divorciado, do irmão, legítimo, ilegítimo, ou seja, pessoas da família, lá no artigo 182 do CP. Não está, então, no 155 que prevê o crime de furto, mas vai estar lá no 182 do Código Penal. Então, princípios da ação penal de iniciativa pública, seja ela incondicionada ou seja ela condicionada à representação. Bem rapidinho, vem aqui comigo. Primeiro princípio é o da oficialidade ou investidura. Então, somente membros do Ministério Público Estadual ou Federal devidamente investidos no cargo é que podem exercê-la através de denúncia. O segundo princípio é o princípio da obrigatoriedade ou legalidade. O Ministério Público tem o dever de oferecer, aqui era para ser oferecido aqui no slide, a denúncia, sempre que presente as condições da ação anteriormente apontadas. Por isso a importância de eu ter falado para vocês sobre as condições da ação. Então, existindo aquelas condições que a gente conversou aqui um pouquinho mais cedo, é obrigatório que o Ministério Público ofereça a denúncia. Ele não pode dispor dessa incumbência que a própria Constituição estabeleceu a ele no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Terceiro princípio, da indivisibilidade. Esse princípio aqui nos crimes de ação penal de iniciativa pública, seja condicionada ou incondicionada, ele é mais controvertido. A aplicação desse princípio só é pacífica quanto à ação penal de iniciativa privada. Nós vamos ver mais à frente. Aqui nos crimes de ação penal de iniciativa pública incondicionada, de iniciativa pública, seja incondicionada ou condicionada, é controvertido, tanto que o STJ e o STF possuem decisões contrárias à aplicação desse princípio nos crimes de ação penal de iniciativa pública, sejam condicionadas ou incondicionadas. Então, o princípio da indivisibilidade não é pacífico, sendo que os dois tribunais superiores do nosso país entendem pela sua não aplicação total a esses crimes, mas é um princípio muito importante no que tange os crimes de ação penal de iniciativa privada, que nós vamos ver daqui a pouco. O quarto de um princípio da intercedência. Da mesma forma que a pena não pode passar da pessoa do condenado, não pode também a acusação passar da pessoa do imputado. Então, vamos lá. Ação penal de iniciativa pública incondicionada é a regra geral do sistema penal brasileiro, no qual os delitos, então, são objetos de acusação pública formulada pelo Ministério Público, seja ele estadual ou federal, conforme um crime incumento, seja da competência na justiça comum ou estadual. Então, é o que eu disse para vocês agora há pouco. Se o tipo penal incriminador, se o capítulo, se não há uma previsão no Código Penal específica sobre qual deve ser a ação penal intentada no caso concreto, no caso de ocorrência daquele crime, então se trata de um crime de ação penal de iniciativa pública incondicionada e deverá ser exercido, então, essa ação através da denúncia, que é um instrumento processual específico da ação penal de iniciativa pública e de atribuição exclusiva do Ministério Público. Então, só nos crimes de iniciativa pública incondicionada é que se tem
a denúncia propriamente dita. Aliás, só nos crimes de iniciativa pública, de ação penal de iniciativa pública, seja ela condicionada ou condicionada, é que você tem a denúncia. Já por que isso? Porque nos crimes de ação penal de iniciativa privada, nós veremos mais à frente que a peça pela qual se imputa crime a alguém e se dá início a um processo, se apresenta uma ação penal, é a queixa-crime e não a denúncia. E o conteúdo? O conteúdo dessa denúncia? Importante leitura que vocês façam, não dá aqui para a gente ficar lendo todos os artigos, mas é importante que vocês leiam o artigo 41. Ele lá vai expor os elementos que são previstos e necessários para que a denúncia possa ser recebida e possa dar um início, então, a um processo criminal. Mas aqui, especialmente, quero chamar a atenção para vocês para a clara exposição do fato criminoso, a identificação do réu e a classificação do crime. Esses 3 elementos eles são imprescindíveis, podendo levar, inclusive, à inépcia da inicial acusatória. Então, repetindo, a clara exposição do fato criminoso, afinal de contas, para que aquele réu possa se defender, precisa que ele saiba do que ele está sendo acusado, bem como a identificação do réu e a classificação do crime cometido são imprescindíveis na ação penal, na denúncia. São imprescindíveis que se tenha as suas previsões devidamente detalhadas da denúncia. O prazo de oferecimento da denúncia, artigo 46 CPP, 5 dias se o acusado estiver cautelarmente preso ou 15 se estiver solto. Só que, contudo, não é um prazo de sanção. Então, assim, como quase todos os prazos no Código de Processo Penal, não são todos, mas uma boa parte deles não são prazos de sanções, não se trata de prazo de sanção. Então, a única consequência jurídica que pode advir do não cumprimento desse prazo é a possibilidade da apresentação da queixa subsidiária pela vítima ante a inércia do Ministério Público, onde nós teremos, então, uma ação penal de iniciativa pública que não perde a ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, onde, na realidade, a ação continua sendo pública, mas a vítima assume o protagonismo ante a inércia do Ministério Público. Ação penal de iniciativa pública condicionada. Ação penal de iniciativa pública condicionada. O diferencial nuclear que vocês precisam ter em mente dessa espécie está na exigência legal de que o ofendido ou o representante legal, nos casos em que por idade, por incapacidade mental seja assim, faça a representação ou a requisição do ministro da Justiça quando envolver o presidente da República nos crimes contra a honra, lá no artigo 145, que é uma causa muito específica, que é mais importante que vocês também saibam, né? Mas, então, o que é importante? O diferencial está na exigência legal. A lei diz que é necessário, diz que é imprescindível a representação, que seja feita uma representação pelo ofendido, ou nesse caso específico do presidente da República, nos casos do crime contra a honra cometidos contra ele, que então seja feita uma requisição via ministro da Justiça. Nem mesmo, aqui é importante demais essa informação, nem mesmo no bojo do inquérito policial, o Ministério Público poderá abrir mão da representação, enquanto sendo uma condição lá no inquérito policial de procedibilidade, conforme a previsão do artigo 5º, parágrafo 4º. Então, assim como há uma exigência legal de que, para que você tenha ação penal oferecida, o ofendido faça a representação, por isso a ação penal de iniciativa pública condicionada, do mesmo modo, é uma condição de procedibilidade que no bojo do inquérito policial seja feita a representação também, enquanto condição de procedibilidade. É importante destacar que a jurisprudência não exige muitos critérios formais para essa representação, sendo que atualmente se entende que a própria notícia-crime já seria o suficiente para implementar esse requisito legal da representação. Outra coisa importante, o ofendido pode se retratar quanto à denúncia até o oferecimento dessa denúncia. Então, até o oferecimento da denúncia, o ofendido pode se retratar, pode retirar aquela representação. É um direito digamos assim, que você entenda de arrependimento.
tá bem? Então, até o oferecimento da denúncia, o indivíduo ofendido pode se retratar e pode inibir que se tenha, então, o início de uma persecução penal mediante oferecimento de uma ação, de uma denúncia. Né? O importante, a ação penal, a ação não poderá ser parcial. O que eu quero dizer com isso? Que ela deve ser geral em homenagem ao princípio da indivisibilidade que nós falamos lá atrás da ação penal, seja ela pública ou privada. Então, no caso em que há concurso de pessoas, se há mais de um ofensor, todos eles deverão, então, serem denunciados. Inclusive, isso é importante porque se houver retratação em relação a um desses agentes, então, se a vítima desistir da ação com relação a um desses agentes, então oferece a renúncia, que a todos se estende na forma do artigo 49 por analogia. Da mesma forma que lá o artigo prevê da renúncia, se houver renúncia, então se não houver nem apresentação de uma queixa da representação, enfim, ela importa a todos. Da mesma forma que se houver retratação em relação a um, essa retratação vai se estender a todos por conta do princípio da indivisibilidade da ação penal. Outra coisa, é possível a retratação da retratação, que será feita mediante nova representação, desde que seja feita antes também do oferecimento da denúncia. Ação penal de iniciativa privada. Né? Aqui, regras e princípios próprios da ação penal de iniciativa privada. Primeiro, a oportunidade e a conveniência se trata de uma faculdade da vítima, ela não está obrigada a oferecer queixa-crime. Né? Segundo, a disponibilidade, poderá o ofendido renunciar ao processo, dando causa à pretensão na forma do artigo 60, bem como perdoar o réu, mas somente, no caso do perdão, somente produzirá efeito em caso de aceitação. No perdão, a renúncia não, a renúncia é unilateral, né? Mas o perdão não, ele depende da aceitação também daquele suposto ofensor que foi denunciado, que foi então intentado. O terceiro princípio, o princípio da indivisibilidade, aqui é pacífico, se aplica o princípio da indivisibilidade nas ações penais de iniciativa privada, não podendo o querelante escolher entre os ofensores em caso de concurso de pessoas, se ele decidir que ele vai tentar uma ação contra um, então deve fazer em relação a todos. Afinal de contas, não há a possibilidade de divisibilidade, não há essa possibilidade. Terceiro princípio, o quarto princípio e último, da intranscendência. A ação também, como eu falei, no caso das ações penais de iniciativa pública, aqui também, ação penal de iniciativa privada, a ação não poderá passar da pessoa do autor do fato. As nossas considerações finais, caminhando para o final, a titularidade e o prazo decadencial é um ponto que eu quero falar com vocês. Nos casos de ação penal de iniciativa privada, o querelante é ofendido pelo delito, na forma do artigo 30, sendo que em caso de morte ou ausência declarada por decisão judicial, o direito de prosseguir na ação passará então ao cônjuge, que é o ascendente, ao descendente ou ao irmão. E o ofendido menor de 18 anos, ou mentalmente enfermo, né? Estão falando aqui dos talvez relativamente incapazes ou até totalmente incapazes no caso de crianças. Não poderá fazer a queixa-crime, essa pessoa incapaz, essa pessoa menor de 18 anos ou mentalmente enfermo, não poderá fazer a queixa-crime por lhe faltar capacidade postulatória. Então, nos termos do artigo 33, caberá ao seu representante legal postular. Havendo, então, se houver divergência entre o interesse do menor ou do incapaz e o do representante legal, caberá ao juiz nomear um curador. Né? Importante observação, a súmula 594 do STF. Os direitos de queixa e de representação podem ser exercidos independentemente pelo ofendido ou por seu representante legal. Isso aqui gerou discussão quanto ao prazo de decadência. Nós sabemos que o prazo de decadência nos crimes em que a ação penal for de iniciativa privada é de 6 meses a partir do conhecimento do autor do fato. Mas como fazer isso nos casos em que se trate, por exemplo, dos menores de idade? Né? A partir de qual momento, então, se contaria aquele prazo? Né? Essa súmula gerou interpretações dúbias, com uma corrente
dizendo que se aplicaria do momento do conhecimento, né, e pela vítima e também pelo seu representante legal. A partir daí, desse momento de conhecimento, começaria a contar os prazos de 6 meses, o prazo decadencial, enquanto que uma outra corrente, essa majoritária, defendia a tese de que, ao completar 18 anos, passaria a contar ali 6 meses para a representação 6 meses para a apresentação de queixa, né, para o intento de uma ação penal. Da mesma forma, nos casos dos enfermos, cessando essa enfermidade, teriam ali, a partir desse momento, 6 meses. Né? Esse é o entendimento que tem prevalecido. Então, conta-se 6 meses a partir da data que a pessoa fez 18 anos, ou conta-se 6 meses a partir de que cessou aquela incapacidade por conta de uma enfermidade mental. Só observações aqui nesse nosso último slide para que vocês relembrem alguns conceitos que podem ter ficado perdidos aí, não podem não se lembrar, porque são até mais voltados ao processo, ao direito penal, mas também são importantes que vocês se lembrem aqui na nossa matéria de processo penal. Vamos lá, renúncia, perdão e peripção. A renúncia é uma das causas de extinção da penalidade prevista no artigo 107 do Código Penal, inciso 5, e a renúncia ao direito de queixa é um ato unilateral, eu tinha dito isso para vocês, do ofendido, que não necessita de aceitação do imputado para a produção de seus efeitos, e somente ocorre antes do exercício do direito de queixa ou de representação. Poderá ser expressa, conforme o artigo 50, ou tácita, conforme o artigo 104, parágrafo único do Código Penal. Somente ocorre antes do exercício do direito de queixa nos crimes em que a ação penal for de iniciativa privada ou antes da representação nos casos em que se tratar de uma ação penal de iniciativa pública condicionada à representação. Segundo conceito que quero que vocês guardem, a peripção, que é uma penalidade, uma sanção tem natureza de sanção processual, prevista no artigo 107.4, inciso 4. Os casos em que pode-se ter a caracterização da peripção estão lá previstos no artigo 60 do Código de Processo Penal. A desistência também pode ser considerada uma causa supralegal de extinção daquele processo, daquela ação. E o último conceito que eu quero que vocês se lembrem, o perdão. Trata-se de um ato, como eu já disse aqui anteriormente, bilateral, na medida em que o ofendido deve oferecer no curso do processo, então se oferece somente no curso do processo, e o réu deverá aceitar, tá bem? Então, voltando aqui, nós encerramos a nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido os principais pontos sobre o tema ação penal, porque é um tema que tem sido bastante cobrado e que não é um tema difícil, sabe? Requer atenção, requer um pouquinho de estudo, leitura da lei, dos artigos aqui que eu falei para vocês, principalmente, e tendo essa leitura da lei, tendo essa compreensão dos conceitos básicos que eu trouxe aqui para vocês, vocês com certeza irão aceitar as questões referentes a isso na nossa querida exame de ordem, que vocês irão com certeza arrebentar rumo à aprovação, porque é isso que o seu estudo, o seu esforço, as suas noites não dormidas, elas merecem e elas te trarão. Muito obrigado, um grande beijo e até a nossa próxima aula. Em breve estaremos aqui, se não me engano, no próximo tema, sendo competências, um tema também muito complexo, longo, importantíssimo, que nós veremos com mais detalhes na próxima aula. Um beijo, um abraço, fique com Deus e até mais.